Trabalhar em casa não é uma tarefa fácil. É comum as pessoas se confundirem com a rotina da casa, principalmente quando você não tem um espaço separado e apropriado para o trabalho. Eu faço isso praticamente há 5 anos na minha casa. Eu tenho uma escrivaninha com uma segunda tela de computador, já que eu uso notebook, eu tenho teclado auxiliar para manter a ergonomia e tudo. Porém, nessa quarentena eu não estou na minha casa e eu também estou trabalhando em um espaço improvisado. Acordar, tomar um banho, tomar café da manhã, criar uma rotina que seja possível, aproveitando essas horas extras que você não tem mais que gastar para se deslocar até o trabalho, é uma vantagem. Eu gosto de trabalhar bem à vontade em casa, mas o que não dá é trabalhar de pijama. Assim que você acordar, troca de roupa. De pijama não dá. Pessoas que eu conheço já estão trabalhando assim, de casa, e começaram a relatar que estão se sentindo incomodadas e até com dores no corpo. Foi aí que me deu a ideia de falar um pouco sobre ergonomia e o que você pode providenciar para poder trabalhar melhor na sua casa com o que você tem. Existem alguns cuidados básicos que a gente tem que tomar no ambiente de trabalho, e é com eles que você pode sofrer mais ainda quando começar a trabalhar de casa. A primeira delas é o local de trabalho. Um escritório geralmente é projetado a favorecer o foco da produtividade das pessoas, ou seja, quando tem menos ruído, climatização, a temperatura do ambiente é adequada, há poucas interferências externas, as pessoas procuram falar mais baixo. Se a iluminação é disposta de forma a tornar o ambiente mais confortável, favorecendo o foco e não o relaxamento, você se sente mais direcionado a desempenhar suas tarefas. Quando você começa a trabalhar na sua casa, principalmente na sala da sua casa, você praticamente não tem nada disso. A iluminação é insuficiente, a cadeira que você senta é dura e desconfortável, você tem que lidar com a família assistindo televisão enquanto você está trabalhando e resolvendo coisas importantes do trabalho. Aí o cachorro late, o vizinho põe uma música alta, são muitas variáveis que você tem que lidar ao mesmo tempo. E aí você resolve sair da sala e vai trabalhar no quarto. Resolvido, né? Não. No quarto você vai ter a sua cama ali te chamando para dar uma relaxada. Acredita, a gente se rende. A iluminação no quarto com certeza é insuficiente e não chega até o lugar onde você colocou a sua mesa de trabalho. Os ruídos da casa continuam lá e parece que tudo foi estrategicamente feito para te irritar, bem naquele dia em que você tem um BO enorme do trabalho para resolver. O ideal mesmo seria você ter um espaço reservado em que você possa fechar a porta e estar em um outro mundo, um outro universo, e não na dinâmica da casa. Mas, falando da realidade, se você hoje não pode, eu vou te ajudar a apontar o que você pode melhorar no seu home office, pelo menos até esse momento passar. Se você está trabalhando no seu quarto, tenta não ter a cama no seu campo de visão. Ela é muito convidativa. E acredita, a gente se rende. O ideal é realmente você separar trabalho e hora de dormir. Uma atividade atrapalha a outra. Então, se você não puder tirar o seu trabalho do quarto, divide ele em 2 momentos. Um lado que você está trabalhando não vê a cama e um que você está dormindo não vê muito a mesa de trabalho. A ergonomia é a ciência que estuda a relação do indivíduo com o seu posto de trabalho, levando em consideração todos os instrumentos, utensílios e dispositivos que são necessários para desenvolver as suas tarefas. Um exemplo disso é a relação da altura do monitor, do computador, com a altura dos nossos olhos. Se estiver na posição adequada, a sua coluna fica na posição ereta. Quando a gente estuda arquitetura e interiores, a gente é obrigado a estudar ergonomia para aplicar em todos os nossos projetos. Afinal, somos nós os profissionais que projetamos os espaços e ambientes que as pessoas vão viver. A altura da mesa e da cadeira são importantes. Você deve manter ao máximo a sua coluna ereta, com ombros e a coluna alinhados. A altura da mesa do computador também deve ser adequada. Se você precisar, você pode usar livros para subir a altura do monitor. A tela do computador tem que estar elevada de forma que a parte mais alta dela esteja alinhada com a linha horizontal dos seus olhos. As pernas e os pés também têm que ficar apoiados no chão, ou então naqueles apoios para os pés, em que os pés ficam ligeiramente inclinados com a parte dos dedos para cima. A iluminação ela deve ser adequada e ela tem que criar uma área iluminada o suficiente para que você enxergue exatamente tudo que você tem que ler e observar. Existem níveis de iluminação adequados para trabalhos mais específicos ou mais gerais, mas geralmente se você só tiver um ponto de luz central no teto e você estiver à frente, ao lado ou para trás dele, vai formar uma área de sombra. E aí o ideal é você trabalhar com abajures iluminados de leitura,
de mesa que garantam melhor iluminação e a luz mais bem distribuída pelo espaço. A ventilação e a sensação térmica do ambiente são muito importantes. Então, se você trabalha em um ambiente que é muito gelado, o ideal é tentar aquecer um pouco. Se você está em um ambiente que ele é muito quente ou até tem incidência de raio de sol, pega sol nesse ambiente, o ideal é você não ficar na direção, porque tudo isso atrapalha a nossa concentração. A ambientação é algo muito importante também para você levar em consideração. Minimizar ou reduzir o número de distrações é essencial para um bom rendimento em casa. Contar com um ambiente mais sereno ajuda a ter mais foco e produtividade. Porém, se não for possível você fazer isso, e você conviver com mais de uma pessoa ou mais de duas pessoas em casa, tenta encontrar horários alternados. Eu costumo fazer isso para tarefas que exigem mais concentração, ou então, se for realmente urgente ou muito necessário prosseguir o trabalho, conta com um bom e velho fone de ouvido. Para mim, eles ajudam muito quando eu preciso focar e eu não tenho para onde correr. Exercícios de meditação e foco ajudam também. Eu sei que nem todo mundo vai poder contar com um espaço bonito e organizado e só para o trabalho nesse período, então faça o melhor que você puder na sua casa. Se você tiver um espaço precisando de uma adequação, ou então tiver um espaço adequado para o home office, conta com uma assessoria online e aí eu vou te ajudar a transformar ele em um espaço que você consegue ter produtividade, beleza e conforto para trabalhar em casa.